A luz do sol se infiltrava pelas frestas da janela do sítio em Goianápolis, pequena cidade a 33 quilômetros de Goiânia. Leonardo, 61 anos, observava o horizonte enquanto tomava seu café da manhã no alpendre da casa. O cantor, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, desfrutava de um raro momento de tranquilidade em sua rotina agitada. Os pássaros cantavam, o vento balançava suavemente as folhas das mangueiras no quintal e a sensação de paz era quase palpável. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era Odilon Wagner, seu produtor e amigo de longa data. "Léo, tudo bem? Acabei de receber um convite que acho que você vai gostar", disse Odilon, com um tom de entusiasmo na voz. Leonardo sorriu, já adivinhando que aquele telefonema significaria o fim dos seus dias de descanso no sítio. "Fala, meu amigo, o que é dessa vez?", respondeu com sua característica voz grave e tranquila. "É o seguinte, o programa Encontro de Gerações está preparando uma edição especial sobre a música brasileira. Querem juntar artistas de diferentes épocas e estilos para conversas e apresentações. E você foi convidado como representante da música sertaneja." Leonardo deu um gole em seu café, pensativo. Já havia participado de inúmeros programas ao longo de sua carreira, mas ultimamente estava mais seletivo com seus compromissos. "Quem mais vai estar lá?", perguntou. "Olha, pelo que me falaram, terá a Anitta, João, o pessoal do Menos é Mais. E estão confirmando com a Marisa Monte, uma mistura bem interessante de gerações e estilos." O nome de Anitta chamou a atenção de Leonardo. A cantora era um fenômeno da música pop brasileira, com projeção internacional e muito distante do universo sertanejo que ele representava. Justamente por isso, a ideia de um encontro entre artistas tão diferentes começou a soar interessante. "E quando seria isso?", questionou Leonardo, já demonstrando interesse. "Daqui a 2 semanas, em São Paulo. O programa será gravado ao vivo, com plateia. Vai ser um formato de bate-papo, com algumas apresentações musicais. Nada muito elaborado ou cansativo." Leonardo levantou-se e caminhou até a beira do alpendre. Observou seu sítio, as pastagens ao longe, os cavalos que tanto prezava. Era seu refúgio, mas sabia que sua essência estava nos palcos, nas câmeras, no contato com o público e com outros artistas. "Pode confirmar, Odilon. Acho que vai ser uma experiência interessante." Após desligar o telefone, Leonardo permaneceu contemplativo. A ideia de dividir um programa com Anitta e outros artistas de gerações mais recentes o fazia refletir sobre sua própria trajetória. Dos bares simples do interior de Goiás até os maiores estádios do país, Leonardo havia construído uma carreira sólida, enfrentando perdas dolorosas, como a morte de seu irmão e parceiro musical Leandro, em 1998, e conquistando o carinho do público brasileiro. No dia seguinte, a notícia de sua participação no programa já circulava nas redes sociais. Fãs comentavam animados, jornalistas especulavam sobre possíveis duetos, e os produtores do programa alimentavam a expectativa com pequenas chamadas promocionais. Uma semana antes da gravação, Leonardo estava em seu estúdio em Goiânia, revisando algumas canções que poderia apresentar no programa. Ao seu lado, Zé Henrique, seu guitarrista e diretor musical, sugeria arranjos mais contemporâneos para aproximar seu repertório do público mais jovem. "E o que você acha de incluirmos elementos mais modernos em Pense em Mim? Talvez uma batida mais atual, sem perder a essência sertaneja", sugeriu Zé Henrique. Leonardo balançou a cabeça, sorrindo. "Sabe, Zé, já tentei me modernizar várias vezes ao longo da carreira, mas percebi que o que as pessoas realmente valorizam é a autenticidade. Vou cantar do meu jeito, com o arranjo original. Se os jovens gostarem, ótimo. Se não gostarem, pelo menos fui fiel ao que sou." Aquela era uma característica marcante de Leonardo, a fidelidade às suas raízes e a resistência em se dobrar a modismos passageiros.
Esta autenticidade, mais do que seu talento vocal, era o que havia conquistado gerações de fãs ao longo de décadas. Nos dias que antecederam a gravação, Leonardo recebeu mensagens de amigos e colegas de profissão. Alguns o incentivavam, outros brincavam sobre o choque cultural que seria seu encontro com artistas como Anitta. Chitãozinho, seu amigo de longa data, ligou para dar um conselho. Léo, só seja você mesmo. As pessoas querem ver o Leonardo de verdade, não uma versão fabricada para agradar a geração Z. A véspera da viagem para São Paulo foi marcada por uma ligação especial. Pedro Leonardo, seu filho, também cantor, ligou para desejar boa sorte. Pai, estou orgulhoso de ver você aceitando esse desafio. Mostra que a música sertaneja não tem fronteiras de idade ou estilo, disse Pedro. Leonardo sentiu um calor no peito. O apoio da família sempre foi fundamental em sua carreira, desde os primórdios com seu irmão Leandro até os projetos mais recentes. Obrigado, filho. Vou lá representar nossa música, nossa história e, quem sabe, ensinar alguma coisa para essa turma nova, respondeu com uma risada suave. Na manhã do dia da gravação, Leonardo embarcou em seu jatinho particular rumo a São Paulo. Da janela da aeronave, observava a paisagem mudar, as fazendas e o cerrado de Goiás, dando lugar gradativamente à imensidão urbana da maior cidade do Brasil. Era como uma metáfora de sua própria jornada, das origens simples no interior até o estrelato nacional. Ao pousar no aeroporto de Congonhas, foi recebido por uma pequena equipe da produção do programa e alguns fãs que, de alguma forma, descobriram seu horário de chegada. Leonardo parou para todas as fotos, distribuiu autógrafos e conversou brevemente com cada pessoa. Seu carisma natural e a disposição em atender o público eram marcas registradas que o acompanhavam desde sempre. No trajeto até o hotel, Leonardo recebeu uma mensagem de áudio de Zé Rico, antigo parceiro de palco, que dizia: "Vai lá e mostra para essa moçada o que é música de verdade, meu amigo. Estamos todos na torcida." Leonardo sorriu, olhando pela janela do carro as ruas movimentadas de São Paulo. Estava pronto para mais um capítulo em sua história. O que ele não imaginava é que este encontro com Anitta mudaria algo em sua vida de forma surpreendente. Os estúdios da TV Cultura em São Paulo apresentavam uma movimentação intensa naquela tarde de quarta-feira. Técnicos ajustavam luzes, produtores corriam de um lado para outro com pranchetas nas mãos e maquiadores preparavam seus materiais para receber os artistas convidados do programa Encontro de Gerações. Leonardo chegou ao estúdio 2 horas antes do horário marcado para a gravação, como era seu costume. Gostava de conhecer o ambiente, conversar com a equipe técnica e se familiarizar com o cenário antes de entrar no ar. Foi recebido por Marcos Paulo, diretor do programa, que o conduziu até seu camarim. "É uma honra tê-lo aqui, Leonardo. Sou fã do seu trabalho desde a época da dupla com o Leandro", comentou o diretor, visivelmente emocionado. "O prazer é meu, Marcos. Admiro o trabalho de vocês aqui na TV Cultura. É televisão de qualidade, que valoriza nossa cultura", respondeu Leonardo, com a simplicidade que o caracterizava. O camarim de Leonardo era simples, mas confortável. Uma poltrona de couro, um pequeno frigobar com água e sucos e um espelho rodeado por lâmpadas. Sobre uma mesa, a produção havia deixado um arranjo de flores e um cartão de boas-vindas. Leonardo se sentou, respirou fundo e começou a revisar mentalmente as canções que apresentaria. Cerca de meia hora depois, ouviu uma movimentação diferente no corredor. Vozes animadas, risos altos e o som de várias pessoas caminhando juntas. A porta do camarim ao lado do seu foi aberta e fechada rapidamente, mas não antes que ele reconhecesse a voz característica de Anitta, dando instruções à sua equipe. Leonardo sorriu. A fama de Anitta como uma artista meticulosa e perfeccionista era conhecida no meio,
Diziam que ela controlava cada detalhe de sua carreira, desde os figurinos até as estratégias de marketing. Uma profissional completa, apesar da pouca idade se comparada à sua longa trajetória. Minutos depois, uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Clarice, produtora do programa. Senhor Leonardo, temos uma reunião de pauta em 5 minutos na sala de produção. Todos os artistas e o apresentador estarão presentes para alinharmos como será o programa, informou ela. Leonardo agradeceu e a seguiu pelo corredor. A sala de produção era ampla, com uma grande mesa oval ao centro. Já estavam presentes o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, os integrantes do grupo Menos é Mais e o cantor João. Faltavam apenas Anitta e Marisa Monte. Carlos Alberto, veterano da televisão brasileira e apresentador do programa especial, levantou-se para cumprimentar Leonardo. Meu querido, quanto tempo! A última vez que nos vimos foi naquele especial de Natal da SBT, não é mesmo? Exatamente, Carlos. Já faz uns bons anos. É sempre um prazer reencontrá-lo, respondeu Leonardo, abraçando o apresentador. Os jovens do grupo Menos é Mais se aproximaram timidamente. Eram visíveis a admiração e o respeito que sentiam por Leonardo. É uma honra dividir o palco com o senhor, disse Duzão, um dos vocalistas do grupo. Crescemos ouvindo suas músicas. Leonardo agradeceu com humildade. Gostava de perceber o respeito das novas gerações, mas sem as formalidades excessivas. Me chamem de Leonardo, por favor. Ou Léo, sem esse negócio de senhor que me faz sentir ainda mais velho. Brincou, quebrando o gelo. A porta se abriu novamente e Marisa Monte entrou, com seu jeito sereno e discreto. Cumprimentou a todos com elegância e se sentou ao lado de Leonardo. Que bom te ver, Léo. Faz tempo que não nos cruzamos, comentou Marisa. Desde aquele festival em Salvador, se não me engano, 2019, talvez? Isso mesmo, antes da pandemia. A conversa fluía naturalmente quando a porta se abriu mais uma vez. Anitta entrou, acompanhada por 3 pessoas de sua equipe. Vestia um conjunto esportivo estilizado, cabelos presos em um rabo de cavalo alto e óculos escuros, mesmo dentro do estúdio. Sua presença imediatamente alterou a energia da sala. Desculpem o atraso. O trânsito de São Paulo é sempre um desafio, disse ela, retirando os óculos e cumprimentando a todos com acenos rápidos. Quando chegou a vez de cumprimentar Leonardo, Anitta estendeu a mão formalmente, sem o abraço caloroso que havia dado a Carlos Alberto e Marisa Monte. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, Leonardo. Minha mãe é super fã das suas músicas, comentou ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Leonardo percebeu certa frieza no tratamento, mas não se abalou. Em seus mais de 40 anos de carreira, havia aprendido a lidar com personalidades diversas. O prazer é meu, Anitta. Acompanho sua carreira e admiro sua determinação. Você conquistou um espaço importante na música brasileira, respondeu ele, com sinceridade. Marcos Paulo, o diretor, deu início à reunião, explicando a dinâmica do programa. Seria dividido em blocos temáticos, origens e influências musicais, desafios da carreira, colaborações marcantes e, por fim, uma reflexão sobre o futuro da música brasileira. Cada artista teria a oportunidade de apresentar 1 ou 2 canções, de acordo com a programação. No primeiro bloco, gostaria que cada um compartilhasse um pouco de sua história, de onde veio, como começou na música. Pode ser, Leonardo? Perguntou o diretor. Claro, sem problemas. Tenho muitas histórias para contar, respondeu Leonardo, sorrindo. E você, Anitta? Prosseguiu Marcos. Prefiro não falar muito sobre minha infância no Honório Gurgel. Já contei essa história milhares de vezes e está tudo na internet. Podemos focar mais na parte da internacionalização da minha carreira. É o que o público quer saber, respondeu ela, consultando rapidamente o celular. O diretor pareceu desconfortável com a negativa, mas concordou, fazendo anotações em sua prancheta.
Vamos tentar equilibrar as participações para que todos tenham espaço igual, continuou Marcos. Alguma dúvida ou sugestão? Leonardo levantou a mão. Gostaria de sugerir um momento de homenagem aos que já se foram, mas deixaram um legado importante na música brasileira. Penso no meu irmão Leandro, no Chorão, na Marília Mendonça, entre tantos outros. A sugestão foi recebida com aprovação geral, exceto por Anita, que manteve uma expressão neutra. Acho que devemos olhar para o futuro, não para o passado, comentou ela. E o programa é Encontro de Gerações, não saudosismo musical. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Marisa Monte foi a primeira a quebrar o gelo. Acredito que podemos fazer ambos. Honrar quem veio antes de nós e também discutir os caminhos futuros da música brasileira. Carlos Alberto, com sua experiência, interveio. Concordo com a Marisa, e a sugestão do Leonardo é pertinente. O público gosta desses momentos de emoção e memória. Anita deu de ombros, voltando a consultar seu celular. Tanto faz, vocês que sabem. Leonardo observou a jovem cantora com interesse. Havia algo naquela postura defensiva que lhe parecia familiar. Lembrou-se de si mesmo no início da carreira solo, após a morte de Leandro, quando construiu uma espécie de armadura emocional para lidar com a dor e as pressões da fama. A reunião prosseguiu com mais alguns ajustes na pauta e definições técnicas. Ao final, cada artista retornou ao seu camarim para se preparar para a gravação, que começaria em 1 hora. No corredor, Leonardo foi abordado por João, o jovem cantor pop que havia se mantido discreto durante a reunião. Leonardo, posso te falar uma coisa? Perguntou ele, visivelmente nervoso. Claro, fala. Eu queria dizer que cresci ouvindo suas músicas. Meu pai é seu fã número 1 e me ensinou a tocar violão com Entre Tapas e Beijos. Foi por causa de vocês que me apaixonei pela música. Leonardo sorriu, genuinamente tocado pelo relato. Isso me emociona, João. É para isso que fazemos música, para tocar o coração das pessoas, criar memórias. Obrigado por compartilhar isso comigo. De volta ao camarim, enquanto se preparava para a maquiagem, Leonardo recebeu uma mensagem de sua filha Jéssica. Pai, estamos todos aqui em casa reunidos para assistir ao programa. Arrasa lá, te amamos. Aquele pequeno texto trouxe um sorriso ao seu rosto. No fim das contas, era por isso que ainda subia aos palcos e participava de programas como aquele, pela família, pelos fãs e pelo amor à música que havia escolhido como companheira de vida. Uma batida na porta anunciou a chegada da maquiadora. Era hora de se preparar para o show. Os refletores se acenderiam em breve, e Leonardo sabia que, apesar da tensão que pairava nos bastidores, a magia da música acabaria prevalecendo. O que ele não imaginava é que o encontro com Anita guardava ainda mais surpresas e revelações do que aquela pequena rusga na reunião de pauta. As luzes do estúdio diminuíram gradualmente, enquanto a plateia de 200 pessoas se acomodava nas cadeiras. A expectativa era palpável no ar. Funcionários da TV Cultura faziam os últimos ajustes nos microfones, câmeras e iluminação. No telão ao fundo do cenário, o logo do programa Encontro de Gerações brilhava em cores vibrantes. Nos bastidores, Leonardo ajustava o cinto de sua calça jeans, enquanto a figurinista dava os últimos retoques em sua camisa azul marinho, escolhida especialmente para a ocasião. Simples, mas elegante, como ele sempre preferiu. Ao seu lado, os integrantes do Menos é Mais conversavam animadamente, tentando controlar o nervosismo. 30 segundos, anunciou o assistente de direção, enquanto o tema musical do programa começava a tocar. Carlos Alberto de Nóbrega, impecável em seu terno cinza, tomou posição ao centro do palco, esperando sua deixa. As câmeras posicionadas estrategicamente captariam cada ângulo do programa, que prometia ser um dos mais comentados da temporada. No ar em 5, 4, 3...
O diretor fez a contagem regressiva silenciosa com os dedos. 2, 1. As luzes se intensificaram e a música tema alcançou seu ápice. Boa noite, Brasil! Bem-vindos a mais uma edição especial do Encontro de Gerações, anunciou Carlos Alberto, com a energia que o mantinha relevante na televisão brasileira há décadas. Hoje, temos um programa imperdível, com alguns dos maiores nomes da nossa música. Artistas que representam diferentes épocas, estilos e gerações, mas que têm em comum o amor pela música brasileira. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto a câmera percorria o cenário, revelando as poltronas dispostas em semicírculo, onde, em breve, os convidados se sentariam. Vamos conhecer nossos convidados desta noite, continuou Carlos Alberto. O diretamente de Goiás, um dos maiores nomes da música sertaneja de todos os tempos, com mais de 40 anos de carreira e milhões de discos vendidos. Leonardo. Leonardo entrou no palco com seu andar tranquilo e sorriso característico. Acenou para a plateia, que o recebeu com uma ovação calorosa. Algumas pessoas se levantaram, demonstrando respeito e admiração pelo veterano. Ele cumprimentou Carlos Alberto com um abraço sincero e se sentou na primeira poltrona. Os demais artistas foram sendo apresentados um a um. Marisa Monte, recebida com aplausos respeitosos. Jão, que arrancou gritos das fãs mais jovens. O grupo Menos é Mais, representando o pagode contemporâneo. E, por fim, Anitta. E agora, diretamente do Rio de Janeiro para o mundo, a artista brasileira que conquistou as paradas internacionais, quebrou recordes e leva o funk brasileiro para os 4 cantos do planeta. Anitta. A entrada de Anitta foi marcada por uma explosão de gritos e aplausos. Vestindo um conjunto vermelho brilhante que contrastava com a sobriedade dos demais convidados, ela entrou dançando ao som de um trecho de seu último hit, exibindo a confiança e o carisma que a tornaram um fenômeno global. Com todos os convidados acomodados, Carlos Alberto deu início ao programa propriamente dito. Vamos começar falando sobre origens, de onde vocês vieram, como começaram, quais foram as primeiras influências. Leonardo, como você é o mais experiente dos nossos convidados, gostaria que começasse. Leonardo ajeitou-se na poltrona, assumindo uma postura relaxada, mas atenta. Bom, venho de uma família simples do interior de Goiás. Nasci em Goianápolis, uma cidadezinha pequena, onde meu pai trabalhava na roça. Desde cedo, eu e meu irmão Leandro começamos a cantar em festas locais, aniversários, casamentos. Não tínhamos instrumentos próprios no início, pegávamos emprestado. E qual foi o momento em que você percebeu que a música seria seu caminho profissional? Indagou Carlos Alberto. Foi gradual. A gente trabalhava na roça durante o dia e cantava à noite. Aos poucos, os convites para apresentações foram aumentando, até que formamos oficialmente a dupla Leandro em Leonardo. Nosso primeiro disco saiu em 1983, mas o estouro mesmo veio com Entre Tapas e Beijos, em 1989. Leonardo falava com naturalidade, sem romantizar excessivamente sua trajetória, mas também sem esconder o orgulho de ter vencido tantos obstáculos. E como foi para você, Anitta? Perguntou Carlos Alberto, seguindo o roteiro estabelecido. Anitta se endireitou na poltrona, jogando os cabelos para trás. Minha história é bem diferente. Cresci no Honório Gurgel, na zona norte do Rio, em uma família de classe média baixa. Comecei cantando na igreja, depois fiz um curso técnico de administração e trabalhei como estagiária. Postava vídeos cantando na internet, até que fui descoberta e lançada como funkeira em 2010. Você tinha referências musicais na família, como o Leonardo? Questionou o apresentador. Não diretamente. Meus pais não eram músicos, mas sempre incentivaram meu talento. Minha grande escola foi mesmo a internet e as rodas de funk. Aprendi observando, me jogando, errando e acertando. Leonardo ouvia atentamente o relato de Anitta,
Percebendo que, apesar das diferenças evidentes entre suas trajetórias, havia pontos em comum. Ambos vinham de origens humildes e construíram suas carreiras gradualmente, com trabalho duro e persistência. Após os demais convidados compartilharem suas histórias, Carlos Alberto conduziu o programa para o segundo bloco, focado nos desafios enfrentados ao longo da carreira. Leonardo. Sua carreira sofreu uma grande ruptura com a perda do seu irmão Leandro, em 1998. Como foi enfrentar esse momento e seguir em frente com a carreira solo? Perguntou o apresentador, com sensibilidade. A plateia silenciou. Era um tema que ainda emocionava muitos fãs, mesmo após tantos anos. Leonardo respirou fundo antes de responder, seus olhos marejando levemente. Foi o momento mais difícil da minha vida. Sem dúvida. Perder o Leandro não foi apenas perder um parceiro musical, foi perder um pedaço de mim. Éramos mais que irmãos. Éramos amigos, confidentes, companheiros de sonhos. Ele fez uma pausa, controlando a emoção. Nos primeiros meses, pensei seriamente em abandonar a música. Não fazia sentido continuar sem ele. Mas tive o apoio da família, dos amigos e principalmente dos fãs, que não me deixaram desistir. Seguir em carreira solo foi uma decisão difícil, mas necessária. Era uma forma de manter vivo o legado que construímos juntos. A plateia aplaudiu emocionada. Marisa Monte, sentada ao lado de Leonardo, colocou a mão sobre seu ombro em um gesto de solidariedade. E você, Anita? Quais foram seus maiores desafios? Prosseguiu Carlos Alberto. Olha, eu tive muitos desafios, claro. No início, o preconceito com o funk, depois a transição para outros estilos, a internacionalização da carreira. Mas nada se compara a perder um irmão, né? Respondeu ela, com um tom que soou levemente desinteressado, quase comparando as dificuldades. Leonardo percebeu o comentário, mas manteve sua postura respeitosa. Carlos Alberto, sentindo a tensão sutil, tentou aprofundar a questão. Mas fale mais sobre esses preconceitos que você enfrentou, Anita. Ah, foram muitos. O funk ainda é marginalizado no Brasil, apesar de ser um dos ritmos mais populares. Quando comecei, diziam que eu não duraria 6 meses, que era modinha, que não tinha talento. Depois, quando decidi cantar em outros idiomas e buscar o mercado internacional, muita gente criticou, disse que eu estava virando as costas para o Brasil. E como você lidou com essas críticas? Perguntou o apresentador. Do meu jeito, ignorando e seguindo em frente. Eu sempre soube o que queria e não deixei ninguém me dizer o que eu podia ou não fazer. Diferente de algumas gerações anteriores, que ficavam presas a um único estilo ou formato, respondeu ela, lançando um olhar rápido na direção de Leonardo. O comentário gerou um burburinho na plateia. Era clara a insinuação de que artistas como Leonardo seriam ultrapassados ou limitados em comparação com a versatilidade que ela representava. Carlos Alberto, percebendo o clima se tornando tenso, tentou intervir. Cada época tem seus desafios próprios, não é mesmo? O importante é como cada artista encontra seu caminho autêntico. Mas Leonardo decidiu responder à provocação velada. Se me permite, Carlos, gostaria de comentar algo sobre o que a Anita falou. Respeito muito sua trajetória e suas conquistas, que são inegáveis. Mas discordo quando sugere que artistas da minha geração ficaram presos a um estilo. A música sertaneja evoluiu muito nas últimas décadas, incorporando elementos de outros ritmos, se modernizando. O que não mudou foi o compromisso com nossas raízes e com a emoção genuína que as pessoas buscam nas canções. Anita revirou os olhos discretamente. Não foi isso que eu quis dizer, mas vamos ser sinceros. Hoje em dia, um artista precisa ser muito mais versátil. Cantar em vários idiomas, dançar, produzir conteúdo para redes sociais, fazer parcerias com artistas internacionais. O mercado musical mudou completamente. Sem dúvida, o mercado mudou, concordou Leonardo.
mas a essência do que faz uma música tocar o coração das pessoas continua a mesma. Você pode cantar em 10 idiomas diferentes, mas se não houver verdade no que está dizendo, não vai conectar verdadeiramente com o público. A plateia aplaudiu entusiasticamente o comentário de Leonardo. Anita, visivelmente incomodada com a reação do público, decidiu elevar o tom. Com todo respeito, Leonardo, mas essa visão é um pouco romântica e antiquada. Hoje, música é entretenimento, é business. As pessoas querem novidade, querem algo que possam compartilhar nas redes sociais, que gere engajamento. Ficar cantando sobre dor de cotovelo com violão e modão não funciona mais para as novas gerações. O comentário gerou reações divididas na plateia. Alguns jovens aplaudiram, enquanto outros, principalmente os mais velhos, demonstraram desaprovação. Carlos Alberto tentou mediar novamente. Temos aqui 2 pontos de vista diferentes e igualmente válidos, mas Leonardo o interrompeu gentilmente. Se me permite, Carlos. Anita, você disse que música hoje é business, entretenimento. E, de fato, sempre foi, em parte. Mas reduzi-la a isso é esquecer seu poder de cura, de conexão, de memória afetiva. Sabe quantas histórias já ouvi de pessoas que superaram momentos difíceis ouvindo "Pense em mim" ou "Talismã"? Quantos casamentos aconteceram embalados por "Entre tapas e beijos"? Quantas reconciliações foram inspiradas por "Temporal de amor"? Leonardo fez uma pausa, olhando diretamente para Anita. Você tem todo o direito de seguir seu caminho, fazer sua música do seu jeito, e está tendo muito sucesso, o que é admirável. Mas não diminua o valor do que veio antes, do que abriu caminho para que vocês, jovens artistas, tivessem espaço hoje. A resposta de Leonardo, ao mesmo tempo firme e respeitosa, gerou uma onda de aplausos na plateia. Anita, percebendo que havia ido longe demais, tentou suavizar sua posição. Não estou diminuindo o valor de ninguém, Leonardo. Só estou dizendo que os tempos mudaram. E artistas como você fazem parte de um momento importante da música brasileira, que respeito, mas que hoje é, como posso dizer, uma visão mais tradicional, quase folclórica da música. A palavra folclórica caiu como uma bomba no estúdio. Houve um murmúrio de desaprovação. Marisa Monte, que havia se mantido discreta até aquele momento, decidiu intervir. Perdão, Anita, mas preciso discordar. Chamar a música sertaneja de folclórica é reduzir um dos movimentos musicais mais importantes e influentes do Brasil a uma curiosidade cultural. O sertanejo, assim como o samba, o forró ou o próprio funk, é uma expressão legítima e atual da nossa identidade. Carlos Alberto, tentando retomar o controle do programa, sugeriu: que tal seguirmos para as apresentações musicais? Leonardo, gostaria que você nos presenteasse com uma canção. Leonardo concordou com um aceno de cabeça. Pegou o violão que estava posicionado ao lado de sua poltrona e ajustou o microfone. Vou cantar "Pense em Mim", uma canção que marcou minha carreira com o Leandro e que continua tocando o coração das pessoas até hoje. Os primeiros acordes da música emblemática reverberaram pelo estúdio e a voz grave e potente de Leonardo preencheu o ambiente. A plateia acompanhou cada verso, cantando junto em uma demonstração espontânea de carinho e reconhecimento. Ao terminar, Leonardo foi aplaudido de pé. Mesmo Anita, apesar do desentendimento recente, não pôde deixar de aplaudir, ainda que com certa reserva. Agora é sua vez, Anita, anunciou Carlos Alberto. Anita levantou-se com confiança. Diferente de Leonardo, que optou pela simplicidade do violão, ela utilizou playback e uma coreografia elaborada para apresentar seu mais recente sucesso internacional, Funk Generation. A performance foi energética e impecável do ponto de vista técnico, demonstrando por que ela havia conquistado espaço no cenário mundial. Após as apresentações de todos os convidados, o programa entrou em seu terceiro bloco,
dedicado às colaborações e parcerias musicais. Leonardo, sua carreira é marcada por muitas parcerias de sucesso. Tem alguma que considere especialmente significativa? Perguntou Carlos Alberto. São muitas, Carlos. Tive a honra de cantar com grandes nomes como Roberto Carlos, Chitãozinho em Chororó, Zezé de Camargo em Luciano, mas uma parceria que me marcou muito foi com a Cláudia Leite, no Sertanejo em Rio I. Foi um momento em que conseguimos unir diferentes estilos em um projeto que celebrava justamente essa diversidade da música brasileira. E você, Anita, entre tantas colaborações internacionais, qual destacaria? Perguntou o apresentador. Sem dúvida, trabalhar com Madonna foi um marco na minha carreira. Era um sonho que parecia impossível para uma menina do Honório Gurgel. Mas também valorizo muito as parcerias com artistas brasileiros, como o Wesley Safadão e o Kevinho. Acredito que essas colaborações são importantes para quebrar barreiras entre estilos musicais. Leonardo observou com interesse a mudança no tom de Anita. Parecia que ela estava tentando suavizar o clima tenso que havia se estabelecido anteriormente. Falando em quebrar barreiras, continuou Carlos Alberto, vocês já pensaram em fazer algo juntos? Leonardo e Anita, uma parceria que uniria gerações e estilos. A pergunta pegou ambos de surpresa. A plateia reagiu com entusiasmo à ideia. Anita foi a primeira a responder. Olha, seria interessante, claro. Mas não sei se nossos estilos são tão compatíveis assim. Eu trabalho muito com ritmos urbanos, com uma pegada mais internacional. Leonardo sorriu, balançando a cabeça levemente. Sabe, Carlos, a música não tem fronteiras. Se houver respeito mútuo e vontade verdadeira, qualquer colaboração é possível. Eu estaria aberto a essa experiência. A resposta diplomática de Leonardo contrastou com a hesitação de Anita, fazendo com que a plateia aplaudisse novamente o veterano. Visivelmente incomodada por estar perdendo terreno na simpatia do público, Anita decidiu mudar de estratégia. Na verdade, Leonardo, eu queria aproveitar este momento para contar uma história que talvez você nem se lembre. Quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe me levou a um show seu no Rio de Janeiro. Ficamos horas na fila para conseguir um autógrafo depois da apresentação. Quando finalmente chegou nossa vez, você foi super gentil, tirou foto comigo e autografou meu CD. Lembro que falei que queria ser cantora um dia, e você disse, continue sonhando, menina, que um dia você chega lá. Foi um momento importante para mim. A história, contada com aparente sinceridade, causou comoção na plateia. Carlos Alberto sorriu, emocionado. Que história linda, Anita. Leonardo, você se lembra desse encontro? Leonardo franziu o senho, tentando vasculhar na memória. Sinceramente, não me recordo especificamente desse momento. Ao longo de tantos anos de carreira, conheci milhares de fãs, dei inúmeros autógrafos. Mas fico feliz em saber que, de alguma forma, contribuí para inspirar a Anita em sua jornada. Anita sorriu, mas havia algo em seu olhar que não parecia autêntico. Pois é, imaginei que não lembraria. Era só uma fã entre milhares, mas para mim foi marcante. Talvez por isso eu tenha sido um pouco dura nas minhas colocações antes. Às vezes, nós, da nova geração, nos sentimos invisíveis para os artistas estabelecidos. O comentário, aparentemente conciliatório, carregava uma provocação sutil. Leonardo percebeu a estratégia, mas manteve sua postura serena. Nenhum artista se estabelece do dia para a noite, Anita. Todos nós começamos pequenos, sonhando grande. A diferença é que alguns mantêm a humildade mesmo quando alcançam o sucesso. A plateia reagiu com um coletivo, percebendo a resposta afiada por trás das palavras educadas. Carlos Alberto, sentindo que a tensão voltava a crescer, anunciou o intervalo comercial. As câmeras se desligaram temporariamente e os convidados tiveram alguns minutos para descansar. No breve intervalo, Leonardo foi abordado por João. Leonardo, você está arrasando. A Anita está claramente tentando provocar, mas você está mantendo a classe. Obrigado, João.
Não vim aqui para criar conflitos, mas também não vou deixar que desrespeitem toda uma trajetória e um estilo musical que representa tantos brasileiros. Do outro lado do palco, Anitta conversava intensamente com sua equipe, gesticulando de forma animada. Parecia estar planejando algo para o bloco final. Quando as câmeras voltaram a rodar, Carlos Alberto anunciou o tema do último segmento, o futuro da música brasileira. Leonardo, na sua visão, para onde caminha a música brasileira? Perguntou o apresentador. Acredito que estamos em um momento de transformação, como sempre estivemos. A música brasileira sempre se reinventou, incorporando influências e criando algo novo, mas sem perder sua identidade. Vejo com bons olhos o surgimento de novos artistas, novas fusões de ritmos. O importante é que, em meio a tanta novidade, não percamos aquilo que nos torna únicos. A capacidade de contar histórias verdadeiras, de tocar a alma das pessoas. E você, Anitta? Prosseguiu Carlos Alberto. Para mim, o futuro da música brasileira está na sua internacionalização. Temos um potencial enorme ainda inexplorado. O funk, o sertanejo, o MPB, todos esses estilos podem conquistar o mundo se soubermos nos adaptar às exigências do mercado global. Isso significa produção de qualidade, estratégia de marketing eficiente, presença digital forte e, claro, cantar em outros idiomas quando necessário. Leonardo ouvia atentamente, concordando com vários pontos levantados por Anitta, apesar das diferenças anteriores. Concordo com a Anitta em vários aspectos, surpreendeu Leonardo. A música brasileira merece ser conhecida mundialmente, mas acrescento que não podemos perder nossa autenticidade nesse processo. O que atrai o mundo para a nossa música é justamente sua originalidade, sua brasilidade. Anitta sorriu, aparentemente satisfeita com o reconhecimento. É verdade, Leonardo. E falando em autenticidade, ela fez uma pausa dramática. Lembrei de outro detalhe daquele nosso encontro no seu show. Quando eu era criança, a plateia ficou em silêncio, curiosa. Na verdade, não foi exatamente como contei. Você não só me deu atenção, como me convidou para subir no palco durante o bis. Eu cantei um trechinho de Pense em Mim com Você, e a plateia aplaudiu. Foi minha primeira experiência diante de um público grande. Leonardo arregalou os olhos, genuinamente surpreso. Um vago lampejo de memória começou a se formar em sua mente. Espera, você era aquela menininha de tranças? No show do Claro Hall, no Rio? Foi a vez de Anitta se surpreender. Sim, você lembra? Agora sim. Você cantou com uma desenvoltura impressionante para a idade. Lembro que comentei com meu empresário depois. Aquela menina vai longe. A plateia explodiu em aplausos. O momento de reconhecimento mútuo parecia ter dissipado a tensão anterior. Carlos Alberto, emocionado, comentou: Isso é incrível. Quem diria que aquela menininha se tornaria a Anitta que conhecemos hoje? A vida nos reserva surpresas maravilhosas. Anitta, visivelmente emocionada, completou: Pois é, e acho que preciso pedir desculpas pelas minhas colocações anteriores. Às vezes, na ânsia de defender nossa geração, acabamos sendo injustos com quem veio antes e abriu caminho para nós. Leonardo sorriu, aceitando o pedido de desculpas com um aceno de cabeça. Não há necessidade de desculpas. Cada geração tem sua forma de ver o mundo, sua contribuição a dar. O importante é o respeito mútuo e a consciência de que somos todos parte de uma mesma história, a história da música brasileira. Naquele momento, parecia que os encontros de gerações havia cumprido seu propósito de unir diferentes momentos da música nacional em um diálogo produtivo, apesar dos percalços. O que ninguém esperava era o que Leonardo diria a seguir, mudando completamente o rumo da conversa e revelando um segredo que deixaria Anitta sem palavras. As luzes do estúdio pareciam mais quentes enquanto Leonardo se ajeitava em sua poltrona, com uma expressão pensativa que não passou despercebida por Carlos Alberto. Parece que você quer dizer mais alguma coisa, Leonardo, observou o apresentador,
perspicaz, como sempre. Leonardo assentiu lentamente, olhando para Anita com uma expressão serena, mas enigmática. Na verdade, sim. Esse reencontro, depois de tantos anos, me fez lembrar de algo que talvez seja o momento certo de compartilhar. A plateia silenciou, antecipando uma revelação importante. Anita, que ainda sorria com o reconhecimento mútuo de momentos antes, franziu o senho levemente, intrigada. Depois daquele show no Rio, onde a Anita, na época, a pequena Larissa, subiu ao palco, aconteceu algo que poucos sabem, continuou Leonardo. Meu empresário da época, Mauro Bento, que tinha um olho muito bom para talentos, ficou realmente impressionado com a performance dela. Ele comentou que raramente tinha visto uma criança com tanto carisma e afinação. Anita inclinou-se para a frente, visivelmente surpresa por esse desdobramento da história. E no dia seguinte, prosseguiu Leonardo, Mauro me perguntou se eu concordava em fazer algo que ele nunca havia feito antes, oferecer um contrato de desenvolvimento artístico para uma criança. A ideia era acompanhar seu crescimento musical, oferecer aulas de canto, de instrumentos e, eventualmente, quando ela tivesse idade suficiente, produzir suas primeiras gravações. Um murmúrio percorreu a plateia. Marisa Monte e João trocaram olhares surpresos. Eu concordei imediatamente, revelou Leonardo. Vi em você, Anita, a mesma paixão pela música que me moveu desde criança. Mauro chegou a ligar para sua mãe, propondo uma reunião para discutir essa possibilidade. Anita parecia genuinamente atordoada. Sua postura confiante deu lugar a uma expressão quase infantil de espanto. Espera, isso realmente aconteceu. Minha mãe nunca me contou sobre isso, exclamou ela, com a voz trêmula. Leonardo balançou a cabeça afirmativamente. Sim, aconteceu, mas sua mãe, muito sabiamente, diga-se de passagem, recusou a oferta. Ela disse algo que nunca esqueci. Agradeço muito a oportunidade, Sr. Mauro, mas minha filha precisa ser criança primeiro. Se esse talento for verdadeiro, ele permanecerá lá quando ela estiver pronta. A revelação causou um impacto visível em Anita. Seus olhos marejaram e ela levou a mão à boca, processando a informação. Eu não sabia disso. Por que minha mãe nunca me contou? Questionou ela, mais para si mesma do que para os outros. Talvez ela quisesse que você seguisse seu próprio caminho, sem a pressão de saber que houve essa oportunidade, sugeriu Leonardo gentilmente. E olhando para onde você chegou, por seus próprios méritos, acredito que ela tomou a decisão certa. Carlos Alberto, percebendo a carga emocional do momento, interveio. Isso é incrível, Leonardo. A vida realmente nos apresenta conexões inesperadas. E você, Anita, como se sente ao saber disso? Anita respirou fundo, visivelmente tentando controlar a emoção. Quando falou, sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. É surpreendente, um pouco avassalador, para ser sincera. Sempre acreditei que minha jornada começou do zero, que tive que batalhar sem nenhum reconhecimento inicial. Saber que alguém do calibre do Leonardo viu potencial em mim tão cedo é muito significativo. A sinceridade em sua voz comoveu a plateia. Por um momento, não era a superestrela global Anita quem falava, mas a Larissa de Honório Gurgel, a menina que sonhava em ser cantora. Mas por que você nunca mencionou isso antes, Leonardo? Perguntou Carlos Alberto, dando voz à dúvida que pairava no ar. Não achei que fosse relevante, respondeu Leonardo com simplicidade. Muitas crianças talentosas passaram pelo meu caminho ao longo dos anos. Algumas seguiram na música, outras não. Só quando a Anita começou a fazer sucesso, anos depois, é que me lembrei daquela menininha no palco. Mas aí ela já estava trilhando seu próprio caminho, com muito mérito e trabalho duro. Não havia necessidade de mencionar algo que poderia soar como se eu estivesse tentando apadrinhar seu sucesso retroativamente. A resposta, de uma honestidade desarmante, demonstrava a integridade que sempre foi marca registrada de Leonardo.
Anita permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se assimilando não apenas a revelação, mas também suas implicações para a forma como ela via sua própria trajetória e, principalmente, como havia se portado durante o programa. Leonardo, disse ela finalmente, com a voz embargada, preciso te pedir desculpas, não apenas pelas coisas que disse hoje, mas por uma atitude que venho tendo há anos. Sempre quis tanto provar meu valor, mostrar que merecia estar onde estou, que acabei adotando uma postura defensiva, às vezes até agressiva, especialmente com artistas de gerações anteriores. Ela fez uma pausa, enxugando discretamente uma lágrima. O que você acaba de revelar me faz perceber que essa divisão que criei em minha mente entre velha guarda e nova geração é artificial e prejudicial. Música é música, arte é arte, não importa quando ou como é feita. Leonardo, tocado pela sinceridade de Anita, levantou-se de sua poltrona e aproximou-se dela, estendendo a mão. Não há nada para desculpar, Anita. Cada geração tem seus desafios, suas lutas. Você construiu uma carreira extraordinária, levando a música brasileira para lugares onde nunca imaginamos que chegaria. Isso é motivo de orgulho para todos nós. Anita levantou-se também e, em um gesto que surpreendeu a todos, abraçou Leonardo. A plateia explodiu em aplausos emocionados. Carlos Alberto, visivelmente comovido, comentou: este é o verdadeiro encontro de gerações que esperávamos, não uma competição, mas um reconhecimento mútuo de valor e legado. Marisa Monte, que observava a cena com um sorriso sereno, acrescentou: é assim que a música brasileira se fortalece, respeitando suas raízes, mas abraçando o novo. Somos todos elos de uma mesma corrente. João, representando a geração mais nova entre os convidados, concordou: para nós, que estamos começando agora, é um privilégio poder aprender tanto com artistas como o Leonardo e a Marisa, enquanto também nos inspiramos na ousadia da Anita. Cada um tem seu lugar e sua contribuição. O programa encaminhava-se para o final, mas ainda havia tempo para um último momento especial. Carlos Alberto fez um anúncio inesperado. Já que estamos falando em pontes entre gerações, que tal um número musical que simbolize isso? Leonardo e Anita, vocês topariam cantar algo juntos, aqui e agora? A proposta pegou ambos de surpresa, mas depois do momento de reconciliação, seria difícil recusar. Leonardo foi o primeiro a aceitar. Por mim, seria uma honra. Anita, você topa? Ela hesitou por apenas um segundo antes de responder. Claro que sim. Mas o que poderíamos cantar? Leonardo pensou por um momento, depois sorriu. Que tal? Pense em mim. Foi a música que você cantou naquele show, e é uma que muita gente conhece, independente da idade. Anita concordou com um sorriso genuíno. Os músicos do programa rapidamente se posicionaram, e Leonardo pegou seu violão. Após um breve arranjo para adequar a tonalidade à voz de Anita, os primeiros acordes começaram a soar. A interpretação que se seguiu foi muito além de uma simples apresentação musical. Era a materialização daquele encontro de gerações. A voz grave e potente de Leonardo se entrelaçando com o timbre contemporâneo de Anita. A simplicidade do violão contrastando e ao mesmo tempo complementando os vocais elaborados que ela adicionou em alguns trechos. A plateia, completamente envolvida, cantava junto, alguns com lágrimas nos olhos. Não era apenas uma canção que ecoava pelo estúdio, mas a celebração de uma história circular, onde passado e presente se encontravam em harmonia. Ao final da apresentação, o aplauso foi ensurdecedor. Carlos Alberto, visivelmente emocionado, encerrou o programa. É assim que terminamos este encontro de gerações, com música, emoção e, acima de tudo, respeito. Muito obrigado a todos os nossos convidados e a você que nos assistiu de casa. Boa noite, Brasil.
Enquanto os créditos rolavam e a plateia continuava aplaudindo, Leonardo e Anita permaneceram no centro do palco, conversando animadamente, como velhos amigos que se reencontram após muito tempo. Nos bastidores, após o programa, a equipe comemorava o sucesso da edição, que certamente renderia comentários nas redes sociais e na mídia especializada por dias. Leonardo, sempre discreto, preparava-se para retornar ao seu hotel quando foi abordado por Anita. Leonardo, eu queria te agradecer mais uma vez, não apenas pela revelação, mas principalmente pela forma como você lidou com minha postura no início do programa. Qualquer outro teria respondido à altura ou guardado mágoa. Leonardo sorriu, ajeitando o chapéu que havia acabado de colocar. Sabe, Anita, ao longo dos anos, aprendi que a maior sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em entender as perguntas por trás das palavras das pessoas. Por trás da sua postura, eu via uma jovem artista lutando para defender seu espaço, para provar seu valor. Já estive nesse lugar, sei como é. Anita assentiu, reconhecendo a precisão da observação. Você tem razão. Às vezes a gente cria armaduras sem perceber e elas acabam nos aprisionando mais do que nos protegendo. Exatamente, concordou Leonardo. E o mais difícil é perceber quando já não precisamos mais delas. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, antes de Anita fazer uma proposta inesperada. E se a gente transformasse essa apresentação improvisada em algo mais? Um single? Talvez, uma releitura de Pense em Mim para as novas gerações, mantendo a essência sertaneja, mas com elementos contemporâneos. Os olhos de Leonardo brilharam com a ideia. Sabe que isso pode funcionar muito bem? Uma ponte real, entre gerações, entre estilos. Meus fãs conheceriam mais do seu trabalho, e os seus se conectariam com nossas raízes musicais. Exatamente! Exclamou Anita, animada. Poderíamos gravar nos próximos meses, quando nossas agendas permitirem. Tenho certeza que seria um sucesso. E, mais importante, uma mensagem poderosa sobre como a música brasileira é uma só, independente de rótulos ou gerações. Leonardo estendeu a mão para selar o acordo. Combinado. Então, vamos fazer história juntos. Anita ignorou a mão estendida e deu um abraço afetuoso no veterano. Combinado. E obrigada, Leonardo, por me lembrar de onde vim e por que comecei a cantar em primeiro lugar. Não por fama ou sucesso, mas pelo simples amor à música. Ao deixar os estúdios da TV Cultura naquela noite, Leonardo sentia uma satisfação profunda. Não apenas pelo sucesso do programa ou pela perspectiva de uma colaboração inusitada, mas por ter testemunhado algo raro. O momento em que alguém consegue enxergar além de suas próprias limitações e se reconectar com sua essência. No trajeto para o hotel, ele recebeu uma ligação de sua filha Jéssica. Pai, você arrasou. Todo mundo aqui em casa ficou emocionado. A internet não fala de outra coisa. Leonardo sorriu. Obrigado, filha. Foi uma noite especial, de verdade. E essa parceria com a Anita? Vai mesmo acontecer? Perguntou ela, curiosa. Se Deus quiser, sim. Sabe, Jéssica, às vezes a vida nos surpreende com encontros que parecem improváveis, mas que estavam escritos desde sempre. Ao desligar o telefone, Leonardo olhou pela janela do carro para as luzes da cidade de São Paulo. Pensou em sua longa trajetória, nas alegrias e nas dores, nos palcos pequenos e nos estádios lotados, nas pessoas que entraram e saíram de sua vida. Cada encontro, cada canção, cada aplauso havia formado o homem e o artista que ele era hoje. E naquela noite, em um programa de televisão, mais um capítulo importante havia sido escrito. Não apenas em sua história pessoal, mas na grande narrativa da música brasileira. Um momento em que o passado e o presente se reconheceram, se respeitaram e celebraram juntos a arte que os unia. Semanas depois, a versão de Pense em Mim
gravada por Leonardo e Anitta, seria lançada, tornando-se um fenômeno imediato nas plataformas digitais e nas rádios. Mas o verdadeiro sucesso daquela parceria não estava nos números ou nas premiações que viriam a seguir. Estava no olhar de uma criança que, assistindo à apresentação dos dois na televisão, perguntaria aos pais: quem são eles? E na resposta que ouviria: são dois grandes artistas brasileiros, de tempos diferentes, mas unidos pelo mesmo amor à música. Aquela criança talvez eu seria a próxima a subir em um palco e manter viva a chama da música brasileira. Essa arte que, como demonstraram Leonardo e Anitta, não conhece limites de tempo, estilo ou geração.